volta e começamos por aqui. Primeiro eu quero mandar um beijo pro filho do Oswaldo, o Giguelo, Gabriel Giguelo, filho do nosso Oswaldo, querido sonoplasta, que fez aniversário ontem. E seu pai esqueceu de me avisar, mas eu estou lembrando hoje aqui. Mentira, ele me avisou e eu esqueci. É que o programa, né, o diretor fica falando muito comigo aqui, ele me deixa em paz. Mas um beijo pra você, muita saúde, muita felicidade. Você que é um menino super talentoso, batalhador. Beijo. Continua fazendo jiu-jitsu? Continua fazendo jiu-jitsu, é maravilhoso. E sucesso no TikTok, né? Com o Oswaldo. Com o Oswaldo, inclusive. Levanta, não sei o quê. Oswaldo bravo. A gente começa com a classificação do Coringão ontem. Ufa! Teve expulsão, teve gols, polêmicas e muito mais na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo. Olho na tela para não perder nada. O Corinthians era visitante e o famoso time grande carregava a pressão numa decisão de mata logo depois da eliminação no Paulista. Para piorar, perdeu o Maicon no aquecimento e o jovem Breno Bidon virou titular em cima da hora. Cenário nada favorável contra o bom e embalado São Bernardo de Márcio Zanardi. Mas em 2 minutos, o Timão mudou esse clima e tornou tudo mais fácil. O Ranieri tomou esse bico aí dentro da área logo no começo. Pênalti que Yuri Alberto cobrou com estilo. Olha o Yuri Alberto aí retomando a confiança, hein? Depois teve muita bola para lá, bola para cá, até os 25 minutos, quando o Wesley tentou uma coisa e conseguiu outra, melhor ainda. Oportunismo de Pedro Raul e 2-0 Corinthians no placar. Mas nada é fácil para o Corinthians, não é mesmo? Num jogo sem VAR, o árbitro Braulio da Silva Machado resolveu dar cartão para o Garro por causa desse enrosco aí na área. Só que o argentino já tinha amarelo e foi expulso. Empurrar aqui, empurrar ali, não há os jogos que terminem, portanto. Ainda antes do intervalo, Cássio fez esse milagre. Fundamental para o Corinthians virar para o segundo tempo com a vantagem de 2 gols com um homem a menos em campo. Com Matheus França no lugar de Wesley, o Corinthians voltou para o segundo tempo mais precavido e com Cássio em grande fase. Aos 6 minutos, Hélder meteu a mão na bola e também foi expulso. A partir daí, 10 contra 10 e muito espaço em campo. E em um dos contra-ataques do Timão, Yuri Alberto aproveitou a bobeada do zagueiro para fazer 3-0. Mas enquanto o Yuri comemorava, o árbitro anulava o gol por um impedimento polêmico. E não é pela posição do Yuri, não, mas pela discussão se o erro do zagueirão não iniciou uma nova jogada. Eu não gostaria de ser árbitro, porque se existe elemento no campo de jogo que não pode errar, é ele. Sorte da arbitragem e do Corinthians que não fez falta. O 2-0 foi mais do que suficiente para o Timão no estádio 1º de maio. Acho que o resultado até acaba, pelas oportunidades que nós tivemos, acaba por ser lisonjeiro. Acho que o resultado mais justo seria até o 3-0. Aliás, nós acabámos por fazer 3-0, ainda hoje eu estou a perceber porque é que o gol foi anulado. Mas isso já passou e como ganhamos, não vou dizer nada. Agora a CBF vai sortear os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil, que vai ser disputada só lá em maio. Enquanto isso, com vaga garantida, o Timão terá pela frente 3 semanas livres para trabalhar até a estreia na Copa Sul-Americana, o próximo compromisso oficial do Corinthians. Aí, assim, o Corinthians já começou jogando bem, né? Então, assim, já deu a sorte de fazer aquele gol logo e já deu uma aliviada, não é? Michele, os 2 técnicos comentaram isso, né? Você consegue um pênalti ali com 1 minuto de jogo. Já muda Nós estamos tudo. falando de uma decisão, de um jogo de mata. O São Bernardo vinha embalado. São Bernardo, se eu não me engano, 53 dias, não tomava 2 gols dentro de casa. Vinha de 3 vitórias seguidas. São Bernardo foi eliminado no Paulistão com 7 pontos a mais que o Corinthians. Uma campanha totalmente diferente. Então era um jogo difícil para o Corinthians, era um jogo de provação para esse time do Corinthians. Com 1 minuto você consegue um pênalti,
poxa, você se coloca numa situação muito mais confortável. Com 25 minutos, 2-0, ali deu uma sorte, contou com um desvio, mas o oportunismo do Pedro Raul. Mas eu gostei, achei assim, não foi uma partidaça do Corinthians, vistosa, nada disso. Mas o time o tempo inteiro organizado, sabendo o que tinha que fazer em campo, bem estruturado atrás. O Corinthians só sofreu com cruzamentos e tudo mais. E na frente, fatal na hora que precisou ser. E gostei também dessa mexida do Antônio Oliveira. Yuri Alberto, um pouco mais aberto, entrando na área como segundo atacante, tendo o Pedro Raul, que é um jogador que faz mais o pivô. Acho bem interessante. E vou te falar, só não foi mais tranquilo porque o juiz quase estragou o jogo. Essa expulsão do Garro não tem o menor cabimento, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas ali quem poderia acabar prejudicando o Corinthians de alguma maneira, mas ainda bem que a arbitragem não acabou influenciando diretamente no resultado. Mais uma arbitragem polêmica, a gente vai deixar para debater sobre as decisões do árbitro já. Mas não fez falta para o Corinthians. Eu acho que esse jogo era um jogo para o Corinthians acabar com algumas dúvidas e alguns receios dos torcedores. O São Bernardo fez uma grande campanha na primeira fase do Paulista, venceu alguns dos clubes grandes de São Paulo ao longo da primeira fase, então isso acendeu o alerta na torcida corintiana. Tinha muita gente inseguro em relação a esse jogo, mas o Corinthians faz um gol precocemente e vem confirmando aquilo que a gente já vem falando nas últimas semanas, né? O Corinthians com o Antônio Oliveira, ele tem evoluído. Você pega o time do Mano Menezes e compara com o que o time tem apresentado agora, não tem nem comparação. O clima também é outro, você vê os jogadores mais leves, né? O semblante dos jogadores também mudou. O Ranieri vem jogando muito, muitos jogadores também evoluindo, crescendo. Então acho que não havia melhor coisa para o Corinthians do que não se classificar no Campeonato Paulista. É óbvio que a gente fala isso, o torcedor pode achar um absurdo, né? Como não havia melhor coisa para o Corinthians do que não se classificar no Campeonato Paulista? Mas dadas as circunstâncias, já que isso aconteceu, então o Antônio Oliveira vai ter um tempo suficiente para trabalhar, promover ainda mais ajustes na equipe, e eu acredito que o Corinthians vai chegar tinindo para o início do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo. Bom, vamos ver um trecho da súmula do jogo de ontem. O árbitro Braulio da Silva Machado justificou que aplicou o segundo amarelo para o Garro porque, abre aspas, conduta antidesportiva ao persistir em trocar empurrões com o adversário no momento em que a partida se encontrava paralisada. E aí, o que vocês acham? A verdade é que o Braulio, na minha opinião, não viu o lance. Esse é um jogo sem VAR, a gente tem que lembrar. Aliás, é um absurdo. A CBF, com o dinheiro que ela tem, não existe ter VAR da metade da competição para frente e não ter no início. Ou tem ou não tem na competição. Você muda critérios dentro da mesma competição e o que não falta para a CBF é dinheiro para implantar o VAR no estádio que for no Brasil. Agora, o grande problema para mim que esse jogo apresenta é quão refém os árbitros estão do VAR. Sim. Não sabem mais, não tem mais segurança para apitar sem o VAR. E para mim o Braulio foi traído até por essa força do hábito. Ele não viu o que aconteceu, claramente. Teve ali um empurra, o Garro caiu e ele resolveu, sabe naquela assim, olha, eu vou dar amarelo para os dois, para servir de lição para todo mundo, acabou com essa palhaçada. Aí quando ele olhou, o Garro já tinha amarelo. E agora, não posso voltar atrás. Teve que expulsar o Garro. E o Garro não fez absolutamente nada. Nada. O Garro... Mas ele sabia que o Garro tinha amarelo. Eu acho que não. Eu acho que ele esqueceu. Não foi ele que tinha dado? Ele deu o cartão pro Garro com 2 minutos de jogo. Quando ele saiu dando, ele dá para os dois, tanto que ele dá para o jogador de São Bernardo, ele dá para o Garro e depois ele olha o cartão. Ali claramente para mim, e agora? Vou ter que expulsar o cara. E olha o lance, é só ver a imagem. O Garro não faz absolutamente nada. É um erro assim inadmissível do Braulio. Um deles nesse jogo, né? Para falar só desse. Não, eu concordo com o Salazar. Eu acho que não é uma jogada, um lance passível para expulsão. O Garro nem de longe chega a fazer algo que mereça o cartão vermelho. Foi exatamente o que o Salazar falou. Ele foi para dar para acabar com a discussão. E aí, depois que percebeu que o Garro já tinha amarelo... Você viu? Você viu que ele vem? É um amarelo. Nessa hora, ele veio, e voltou. Ó o lance. Ele não achou que ele ia ter que dar outro.
Ele que vai ao chão, ele que ele é empurrado, ele e cai, recebe o cartão e ele Deveria amarelo. ter sido, então, só pro jogador de São Bernardo, se fosse. É o que eu dois. falo, o árbitro brasileiro, ele tá com o vício de fazer aquilo que é mais fácil para ele. E é mais fácil você ir lá e consultar o VAR do que você manter uma decisão em campo, do que você confirmar aquilo que você Exatamente. viu ali na hora do lance. Exatamente. Porque você vendo o lance de diferentes ângulos, em câmera lenta, óbvio que você pode ter uma opinião diferente do que aquela que você teve na hora, vendo o lance acontecer em velocidade natural dentro do campo. Então, o árbitro brasileiro tem feito o que é mais fácil. Você pega os jogos do futebol europeu aí que aconteceram recentemente, Liverpool e Manchester City, teve uma solada do jogador do Manchester City no peito do jogador do Liverpool e o VAR não intercedeu. Fez valer a decisão do campo. Aí você pode debater se foi jogo perigoso ou não, mas o árbitro, ele é mais corajoso e tem mais convicção na hora de marcar uma falta, na hora de dar um cartão. Aqui no Brasil, os árbitros estão se tremendo de medo pela pressão da torcida, pela pressão dos presidentes e das diretorias e também pela falta de preparo e pela falta de profissionalização. E o lance do Fagner, Salazar? Temos aí o lance do Fagner também. O Fagner, Temos. assim, estamos falando de VAR, então vamos aproveitar para falar de VAR. O Fagner seria expulso, mais uma vez. Olha isso. O cotovelo, ele vai no corpo do jogador, ele vai no encontro do jogador, com o cotovelo dele alçado na direção do rosto do jogador de São Bernardo, é o Silvinho, né? Era vermelho, sem nenhuma dúvida. E assim, é lamentável, porque no futebol de hoje em dia, se fosse qualquer outro campeonato, ou a Copa do Brasil mais pra frente, com o VAR, o Fagner seria expulso. E aí o prejuízo que ele causaria pro Corinthians, o Garro já tinha sido expulso aí. E não dá nem para falar que é um movimento Você teria natural dois do corpo. jogadores a menos. Sim. Ele sai andando, é de uma irresponsabilidade. Muito O alto. Fagner foi salvo por um árbitro banana. É isso, porque o árbitro está ali no meio de campo, ele viu, de novo, mais uma vez, talvez não saiba mais apitar sem o VAR, não deu o que precisava ter sido dado, porque ele viu o lance, ele deu a falta. Olha lá, o árbitro está ali. Ele não Merecia, expulsou. Basejo? Não, merecia. Não expulsou porque não Se quis. tem um jogador que não pode reclamar do VAR e da arbitragem brasileira, esse alguém é o Fagner. E é um jogador que tem muita bola, pode não estar vivendo a sua melhor fase. Com o Antônio Oliveira melhorou grande bastante. lateral direito, é consistente, há anos ali figura entre os principais laterais direitos do Brasil. O Fagner não precisa disso. Mas ele E ele é adquiriu essa fama, irresponsável. adquiriu essa fama merecidamente, porque a gente vê constantemente o Fagner protagonizando lances perigosos, lances desleais. Você subiu o cotovelo na região do rosto do Aqui, adversário. né? E meio pega bem aqui lá. no pescoço. E ele só espera, Só que o cara pode o apagar. contato. Ele abre e só espera o contato. Absurdo. Tinha que ter sido expulso. O nome disso pra mim não é violência, não. É irresponsabilidade. Porque isso daí ele pode prejudicar um time. O Corinthians poderia ser eliminado por causa de um lance desse. Fica com 2 a menos, se complica no jogo, sabe? O nome disso é E o irresponsabilidade. adversário é um absurdo. podia perder 2 dentes. É um Uma absurdo. cotovelada dessa. Olha, tem uma telespectadora nossa que mandou mensagem, Aline Souza de Aquino, casada com o Valdir. Te assistimos todos os dias, minha bebê Carolina nasce segunda-feira. Então, boa hora pra você, Aline. Muitas felicidades, um beijão, viu? E depois, continua assistindo a gente, dando de mamar, Vai né? ser quase com a minha filha, hein? A minha filha nasceu dia 19, Aê, segunda e 18, né? 18 A de gente, março. ô, diretor, a gente vai falar do gol anulado? Vai falar, diretor do gol anulado? Rapidinho. Vamos lá, Salazar, rapidinho, no porque pique. é mais um erro de arbitragem. É impressionante. Mas Impressionante. esse aí é difícil. Vai, convenhamos que esse aí é difícil. Ó, o Yuri aparentemente está impedido. Até aí tudo bem. Mas, gente, para ser impedimento nesse lance, a bola teria que apenas desviar no zagueiro. Ao toque do jogador do Corinthians, ela só desvia no zagueiro, vai para o Yuri Alberto, é impedimento. Não é o que acontece. Ele erra o domínio. Quando o zagueiro tenta jogar, faz um movimento para dominar, chutar, qualquer coisa, ele tenta jogar, configura-se um novo lance. E ali, o Yuri não pode pagar por um erro técnico.
O jogador erra o domínio, se atrapalha Exato. todo e o Yuri toma a bola dele e faz A bola o gol. tava em domínio do erro jogador do técnico, São meu Bernardo. amigo, é uma nova jogada. Ele tentou matar a bola e não conseguiu. Exatamente. Gol legal, mal anulado pela A arbitragem. impressão que eu tenho é que os árbitros de futebol, eles nunca jogaram futebol na vida, cara. Não conhece a regra. Eles nunca jogaram são futebol na árbitros. vida, porque se você não consegue, se é um lance interpretativo, que é o que talvez o árbitro justifique, se é um lance interpretativo, você não interpretar que o zagueiro do São Bernardo tinha a bola em seu domínio, mas falhou tecnicamente, Exatamente, você é. vai interpretar O lance é quê? claro, né? O lance é claríssimo. O lance é claro. Ó, eles estão bravos, hein? Não, Oxi. mas olha, o Braulio ontem foi E estão inacreditável. concordando. Quem também acompanhou atentamente o jogo do Corinthians foi mestre Alberto Helena Júnior. Pode rodar, olhar de mestre. Ô, meu amor, o quê? O técnico do Corinthians elogiou a performance do seu time contra o São Bernardo ontem na vitória por 2-0. Olha, o moço não está enxergando bem o futebol não, viu? Que o Corinthians foi lá, pegou o São Bernardo, que é um time de segunda categoria, fez 1-0 logo de cara com pênalti, depois 2-0 e ficou lá o tempo inteiro apreciando o adversário tentar jogar e o Cássio defendendo tudo. A verdade é essa, o Corinthians segue na Copa do Brasil, mas não dá nenhuma esperança maior ao seu torcedor nem ao crítico. Beijos, meu amor. Beijo, mestre querido. Um beijão pro senhor. As quartas de finais do Paulistão começam amanhã. Se você não se lembra de todos os confrontos, presta atenção nessa reportagem preparada no Capricho, tá na tela. O Paulistão é puro extrato de suco de rivalidade local do principal estado do país. Convenhamos que a fórmula de disputa é feita para os grandões chegarem, ao menos até o cruzamento de semifinal. Mas vira e mexe, tem intrusos se metendo nesse meio e gente decepcionando. Dessa vez, foi o todo-poderoso Timão que ficou pelo caminho, sequer avançou para as quartas. Um vexame. O São Paulo passou raspando, quase saiu de fininho, dando as mãos para o rival Corinthians. Salvo pelo gongo no último lance em Itu, graças a um pênalti polêmico convertido por Lucas. O tricolor, sob certa desconfiança de alguns, vai encarar domingo às 18 horas no Morumbis o bom e perigoso Novo Horizontino, o Tigre, que se deixar, se veste de zebra. Antes, às 4 da tarde, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, que vem atacando de quase time grande faz anos, recebe a Inter de Limeira, 2 ex-campeões paulistas, aliás, honrando o interior do estado de São Paulo. E no domingo à noite, na Vila Belmiro, o enorme Santos, antes de enfrentar uma longa maratona pela Série B do Campeonato Brasileiro que se avizinha, quer porque quer dar uma resposta agora, no começo da temporada, e seguir brigando pelo título do Campeonato Paulista. Para isso, terá de superar a Portuguesa, a Lusa querida, guerreira, em processo de reconstrução, babando de vontade de surpreender e continuar sonhando com dias melhores. Mais da titia Leila do que do Palmeiras, a Ponte Preta, forte representante de Campinas, cidade que já foi a capital do nosso futebol, terá a dura missão de segurar o atual bicampeão, invicto, melhor campanha e tudo mais. Porco favorito contra a macaca, mas nunca se sabe, né? Todo cuidado é pouco.
Entre mortos e feridos, quem sobreviverá ao mata-mata desse final de semana? É isso aí, quartas de final do Paulistão, direto para a nossa redação de esportes, falar com a Marina sobre o Santos. Boa noite, Mar. A torcida do Peixe quer saber, o Juliano volta ou não volta para o jogo decisivo contra a Luz, hein? Fala, Mi, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né? O Juliano teve no banco de reservas no jogo passado, quando o Santos confirmou aí a segunda posição geral no Campeonato Paulista. E estará novamente no banco agora, nesse jogo decisivo contra a Portuguesa. Juliano está de fora desde o dia 28 de janeiro, no clássico contra o Palmeiras, sentiu a panturrilha, vem fazendo esse tratamento e só vai ser colocado por poucos minutos, mais ou menos uns 20 aí são previstos para que o Juliano entre em campo. Então ele começa no banco de reservas e o técnico Fábio Carille terá ele à disposição ali para colocar num segundo tempo, algum momento mais decisivo da partida. Por outro lado, o Carille vai ter os retornos, né, do Aderlan, lateral direito, também do Diego Pituca, que foram poupados na rodada passada por conta de estarem pendurados com 2 cartões amarelos. Agora eles estão zerados, vão jogar aí as quartas de final do Paulistão, sem nenhum rabo preso, vamos dizer assim, né? Entre os jogos aí, como a gente viu na matéria do Grande Silvestre, o Santos vai ser o último a jogar, vai ser às 8h15 da noite lá na Vila Belmiro. E os dois times, né, o Santos e a Lusa, que a gente trouxe aqui uma matéria ontem, são os dois times que têm a maior distância em relação a primeiro e segundo colocados por grupo. São 15 pontos de distância. Mas o Santos está com os pezinhos aí no chão para conseguir fazer um bom jogo e tentar essa classificação para a semifinal. Jogo único, hein, Mi? E uma última informação para vocês, o Santos substituiu 2 jogadores na lista A do Campeonato Paulista. O Balieiro e o Bruno Marques foram colocados no lugar do Zanocelo e também do João Basso, que estão emprestados, tá bom? Valeu, Mar. O que é que vocês vão falar rapidinho? O Balieiro pode ser útil a esse time do Santos. Agora, o Juliano é peça fundamental. A classificação do Santos, não só agora, nessa fase que a Portuguesa em tese é o adversário mais tranquilo, ela depende muito, ela passa muito pelo aproveitamento do Juliano. Se o Juliano estiver bem, a chance do Santos cresce demais. Sem dúvida nenhuma. O Juliano, ele precisava do Santos e o Santos precisava do Juliano. Eu acho que foi uma combinação que deu muito certo e o Santos é um outro time com o Juliano, é um jogador que tem um papel muito importante no meio-campo, então, sem dúvida, é um jogador que faz, sim, muita falta. É isso. A Academia de Futebol está chamando. Chamou Alexandre Silvestre. Venha falar sobre o Verdão, Silver. Vem pra roda. Conta pra gente qual deve ser a escalação do Palmeiras amanhã. Bom, no tchauzinho eu imitei o Muricy, né? Aqui é trabalho. Eu confundi. Eu achei que eu estivesse do lado de lá do muro. Assim, né? Abel Ferreira. Bom, a preparação do Palmeiras, em primeiro lugar, boa noite para você, Michele, para a duplinha aí da bancada, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O treinamento foi hoje pela manhã aqui no CT do Palmeiras, na divisa da Água Branca com a Barra Funda. Os jogadores foram dispensados no período da tarde, mas irão dormir aqui, pernoitar aqui na academia. Alguns já estão entrando, porque hoje tem concentração mesmo. A tropa do Abel dorme dentro das instalações do Palmeiras. Para o jogo de amanhã, 18 horas, estarei nesta parada lá em Barueri, na arena da titia Leila, muito mais da Leila do que do Palmeiras. Jogo mata de quartas de final do Paulistão. Palmeiras invicto, líder, buscando um tricampeonato. Palmeiras, se alcançar o tricampeonato paulista, vai quebrar aí uma escrita que não acontece desde os anos 30, tá? E o Abel Ferreira vai contar com os reforços do Zé Rafael e do Hendrick, que foram poupados, jogadores titulares que não enfrentaram o adversário da última rodada da fase de grupos, porque estavam pendurados com 2 cartões, então foram preservados. O Gabriel Menino, que é reserva, também tinha 2 cartões, não foi relacionado. Tá todo mundo zerado, beleza. O Abel, que fez alguns experimentos aí nessas 12 rodadas iniciais, agora deve colocar em campo o que tem de melhor, aquilo que ele avalia como melhor para um jogo decisivo contra a Ponte Preta. E eu imagino que o time seja esse que o nosso diretor, o Fini, vai colocar aí na tela para vocês, com o Everton no gol, 3 zagueiros, o Marcos Rocha pela direita, fazendo aquela dobradinha com o Mike, mas o Marcos Rocha ali mais de zagueiro mesmo, com o Luan centralizado e o Murilo um pouco mais pela esquerda. Numa ala pela direita, o Mike. Lá do outro lado, o Piquerez.
Aí você coloca como primeiro volante o Aníbal Moreno, como segundo volante o Zé Rafael, como meia de criação o Rafael Veiga, Hendrick se movimentando mais e o Flaco Lopes como centroavante, Flaco Lopes em grande fase. Essa é uma possibilidade. Acredito que ele comece o jogo diante da Ponte Preta com esse time, uma espécie de 3-5-2. Mas não descarto o Richard Rios, que por essa escalação rodaria, ficaria no banco, nem o Rony, que não é mais titular, mas de repente o Abel pode priorizar mais um homem no ataque, jogando na beirada o Rony, o Hendrick na outra, o Flaco na frente. Nesse caso ele sacaria um dos 3 zagueiros. Entendi, Silvestre. O que vocês acham? Eu gosto e assim, independentemente de algumas trocas que o Abel Ferreira pode fazer, esse meio de campo, Palmeiras principalmente com bola, quando você tem ali o Aníbal ou o Rios, com Zé Rafael, Veiga, Marque na direita e Piquerez na esquerda. Sabe o que fazer. Cara, eu não quero aqui tirar mérito nenhum do Abel Ferreira, porque foi ele que construiu esse time, claro. Mas eu sempre falo para todo mundo assim, olha, o Abel Ferreira é fundamental, mas para mim, o lance assim, do Palmeiras, dessa boa fase nos últimos anos, é isso. É um time que joga há muito tempo junto. Esses caras são juntos há muito tempo. E você troca um outro, saiu o Danilo, agora entrou o Aníbal, sabe? Assim, é um ou outro que entra e sai e só encaixa. Esse meio de campo desse jeito, independentemente de quem vai na frente, quem vem atrás, fica muito difícil jogar contra o Palmeiras. Não, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras ele tem um time muito bom, talvez não tenha mais aquele elenco que um dia teve para concorrer com o Flamengo como o melhor elenco do Brasil, mas ainda assim tem um bom time titular, ou 12, 13, até 14 jogadores com quem o Abel Ferreira pode contar mais regularmente. E aí eu jogo os holofotes para o Mike, porque o Mike ele tem proporcionado ao Abel Ferreira uma mudança de esquema tático sem necessariamente você mudar as peças do jogo, né? Quando o Palmeiras está numa transição defensiva, você forma uma linha de 5, o Mike volta de um lado, o Piquerez volta para o outro e muitas vezes o Marcos Rocha um pouco mais centralizado, atuando como um terceiro zagueiro. No ataque, o Mike se torna um ponta direita e o Marcos Rocha passa a ser mais um lateral direito. Não era aquela coisa, por exemplo, aqui eu vou dar aqui um exemplo, o Bruno Mendes, quando estava no lugar do Fagner de lateral direito, ele quebrava um galho ali, era um jogador muito seguro, mas com bola no pé. O Mike não, é exatamente o que o Bastante falou. Você precisa do Mike defendendo, ele sabe defender. Você precisa do Mike como ponta lá na frente, ele sabe fazer também. É incrível. Sabe? Então é um jogador técnico, é um jogador rápido. Eu gosto muito do Mike, sempre fui fã do futebol do Mike. Imagina o treinador. Não é? Agora, do outro lado, para mim, ele tem o melhor lateral do Brasil, que é o Piquerez, o melhor lateral esquerdo do Brasil. E chama a atenção que no lado esquerdo com o Piquerez, o Palmeiras ele contrata o Caio Paulista para também fazer essa dobra pelo lado esquerdo, como o Mike faz com o Marcos Rocha, só que até agora ele não conseguiu engrenar ali a dobradinha pelo lado esquerdo. Mas é uma possibilidade, é bacana você ter isso. Sim. Você pode começar com esse time que o Silvestre mostrou, mas numa necessidade de jogo, você tem um Caio Paulista para fazer essa dobradinha. Sim. Você tem a possibilidade, a opção. Sim. Então, assim, assim, para esse jogo, assim, com todo respeito à Ponte Preta, seria uma enorme surpresa. Eu já estou falando do Palmeiras como um todo, pensando nas finais. Porque quantos por cento o Palmeiras vai ser campeão? O Palmeiras, para mim, é favoritaço. Tipo 90%? Seria uma zebra gigantesca. Talvez a maior zebra desse mata-mata do Paulistão. Nenhum jogo, para mim, teria uma zebra maior do que uma vitória da Ponte Preta. Favoritaço, tipo 90%? Embora a Ponte também tenha dificultado a vida de grandes paulistas ao longo da primeira fase. Pode ser, mas... Mas sim, é um duelo que até o próprio presidente da Ponte admitiu. É um duelo de Davi e Golias e ele tem toda a razão. É isso. Bora pro Morumbi conversar com José Paes? Boa noite, Zé. O Tricolor tá pronto pro jogo contra o Novo Horizontino? Acho que é o jogo mais difícil, né, dessas quartas de final aí. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. É um confronto bem complicado, sim. Time de Série A, o São Paulo, né? Do outro lado, o Novo Horizontino vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada de 2024. Tem o Eduardo Batista lá no comando técnico, filho do Nelsinho. Enfim, jogo importante que vai acontecer aqui no Morumbis no próximo domingo às 18 horas. Estarei ao vivo no Mesa Redonda trazendo toda a repercussão dessa partida pra vocês aqui na TV Gazeta.
Gazeta. E vocês, então, não podem perder, hein? A partir das 21 horas no Mesa Redonda, tudo ao vivo, repercussão, quem vai se classificar, São Paulo ou Novo Horizontino. O tricolor que treinou hoje de manhã, lá no CCT da Barra Funda, às 9h30 da manhã, como vem sendo aí durante toda essa semana. Então, mais um treinamento. Amanhã o São Paulo finaliza a sua preparação para esse jogo no próximo domingo. E o Caleri ainda é aquela dúvida, né, Michele? Eu trouxe a informação aqui para você, está com o tal lá do cisto de Baker na perna direita, inflamado, muita dor, uma lesão que ele acabou tendo na partida contra o Ituano no último final de semana, classificação no sufoco para o São Paulo. Então o São Paulo só tem o Caleri como dúvida, deve ter o Rafael no gol, o Rafinha voltando à lateral direita ali, né? O Rafinha é o grande capitão desse time, com o Arboleda, o Ferrarese e o Wellington formando o setor defensivo. Aí tem o Pablo Maia ali, o Alisson, enfim, aqueles jogadores que a gente já conhece, o Lucas de um lado, Ferreirinha do outro, o Luciano um pouquinho mais centralizado. Aí lá na frente pode ser que a gente tenha o Caleri ou a estreia do André Silva, né? Jogador que foi contratado agora recentemente aí pelo São Paulo, estava lá no futebol de Portugal, aqui no Brasil só atuou em times de base, né? Só atuou na base, no Atlético de Diadema, também no Internacional. Então pode ser que ele ganhe uma oportunidade nesse jogo importante, pode ser que ele estreie então justamente contra o Novo Horizontino, quartas de final, jogo único, jogo só de mata aqui no estádio do Morumbis. Então vamos escutar aí Thiago Carpini falando sobre este adversário, sobre o Novo Horizontino, depois, essa entrevista aí que você vai acompanhar agora foi depois da vitória para cima do Ituano no último final de semana. Vamos conferir. O Novo Horizontino, o Eduardo, que eu conheço muito bem, foi meu treinador também enquanto atleta, uma equipe que já vem se eu não me engano, a quarta ou terceira temporada juntos, no mesmo padrão de jogo, mas uma mesma plataforma muito bem definida, uma equipe muito sólida, competitiva, mas agora é uma outra competição. Agora é um mata, não um mata-mata, dentro da nossa casa, dentro do Morumbi. Sem dúvida nós não podemos errar como nós erramos em alguns momentos, mas nós também temos muitas coisas boas a serem repetidas que a gente vem acertando durante esse início de temporada. Com certeza eles também não podem errar, porque jogar contra o São Paulo no Morumbi não é fácil. Tá aí a palavra então do Carpini, daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele? Quero saber a opinião de vocês em relação a esta partida, mas daqui a pouquinho eu volto, porque o São Paulo está se movimentando no mercado, está se movimentando e tem zagueiro chegando aqui no São Paulo, mas isso é assunto para daqui a pouquinho, viu, Michele? Não fale comigo, caiu a linha, não estou escutando mais nada, daqui a pouco eu volto também na linha, tá? Beijo grande. Já que você não está escutando nada, eu vou falar. O MC Dunga, que fez a leitura nos relógios do seu prédio, ele é da Comgás, mandou para mim aqui, viu? Eu tenho provas, tem uma foto com você, mandou um abraço para você e pediu um beijo. Beijo, MC Dunga. Fala, Zé Gito, fala. Eu vou falar uma coisa, o São Paulo ele tem um confronto dificílimo. O Thiago Carpini não é unanimidade hoje no São Paulo. Quanto tempo dura o Carpini, Basejo? Vamos falar sério Rapidinho, agora, né? Hoje que você diz não é unanimidade? Na torcida, na diretoria ou no elenco? Hoje eu vejo a diretoria muito certa e convicta do profissional que ela contratou. O Carpini, ele conta com uma rejeição muito maior da torcida do que internamente. Não corre risco? Eu acredito que por enquanto não. Tá. O São Paulo, pelo menos essa atual gestão, ela não tem como hábito demitir precocemente um treinador por falta de resultados. E se você analisar friamente, sim, o futebol demonstrado pelo São Paulo não é um futebol vistoso, mas também não era com o Dorival Júnior. Não. O São Paulo ele fez uma grande campanha na Copa do Brasil, eliminando grandes rivais e o Flamengo organizado, na decisão. Competitivo e eficiente. Mas se você pega o Campeonato Brasileiro, o próprio Campeonato Paulista, em que o São Paulo é eliminado nas quartas de final para o Água Michele Janela, tá ouvindo? Para a Sul-Americana. O São Paulo não apresentava um futebol vistoso, então não há novidade em relação a isso. Agora, é fato que o Carpini... apresentou um futebol bonito a gente teve muito essa discussão aqui que eu falei, a Copa do Brasil é um oásis aí na temporada do São Paulo. A temporada foi ruim e vocês brigavam comigo. Não, como ruim, o time campeão. E eu falei exatamente isso. A Copa do Brasil foi uma exceção. Mas agora, é fato que o Carpini hoje ele conta com um elenco mais completo do que aquele que o Dorival Júnior tinha. Mas... o Dorival tinha o Beraldo, o Dorival tinha o Caio Paulista, o lado esquerdo da defesa todo do São Paulo se foi. Mas em outras posições, o Carpini conta com mais opções do que o Dorival tinha no ano passado. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Hoje eu escutei uma pessoa que tem uns contatos lá dentro do São Paulo, falou o seguinte pra mim, ó.
o Thiago Carpini não tem o tamanho do Dorival, certo? Não tem. Certo. Claro. Então o Dorival virava e falava, o Rames não vai jogar comigo não, não dá pra jogar. Mas o Carpini não dá, não consegue, não tem esse tamanho e com ele vai ter que jogar. Mas aí ele precisa do respaldo do Muricy. Tirou da minha... Ele eu precisa ia falar do exatamente. respaldo do Carlos Belmonte, Eu ia falar do respaldo isso. do presidente, porque não foram eles que bancaram a contratação do Carpini, então tem que ter da carta branca, mas além de dar carta branca, dar respaldo para o cara poder bancar a opção dá dele. até para chegar Tanto assim, que agora ó, o Muricy, Rames dá vai até ficar pro Muricy de repente chegar no Carpini e falar, pode tirar o Rames que eu seguro a onda Mas você aqui. acha que estão fazendo isso? Eu falei aqui, não falei? Falei aqui várias vezes. O Rames, pra mim, não tem essa de que, ai, não, tem que deixar. Pra gente aqui, mas eu não sei meu como é amigo. que ela... O Rames São tem Paulo, Copa pra mim, nenhuma América, a novidade. Copa América tá chegando e o Rames precisa jogar e estar em atividade para defender a seleção colombiana. Eu acredito que muito por causa disso, Ele quer ele jogar. permaneceu no São Paulo. pra aparecer. Caso contrário, ele já teria rescindido o contrato dele. E ó, o São Paulo vai jogar em casa, mas o São Paulo não ganha em casa 3 partidas, viu? O São Paulo perdeu pro Santos, empatou com o Red Bull, empatou com o Palmeiras, são 3 jogos seguidos sem ganhar dentro de casa contra o Novo Horizontino, que é um adversário difícil. E com o estádio lotado, hein? Vamos ver. E eu acho que se o São Paulo perder o Paulistão, perder os próximos 3 jogos, o Carpini vai ser demitido. Vamos falar mais um Também, pouquinho. você Aí também, você né? também, pô, peraí. Perdeu e empatar, Caramba. pronto. Vamos falar mais um pouquinho de Corinthians? Salazar, tem negociação envolvendo uma troca de jogadores com o Botafogo? Tem, Michele. Vamos lá para a informação. Olha só como é que é a situação. O Botafogo, ele tem o Danilo Barbosa no elenco. O Danilo Barbosa jogou no Palmeiras, uma espécie de segundo volante, às vezes como meia, enfim, um meio-campista versátil. No Palmeiras tem muita gente até que não é muito fã dele, mas ele viveu boa temporada lá no Botafogo. Enfim, o Corinthians tem interesse no Danilo Barbosa. E o Corinthians procurou a diretoria do Botafogo para oferecer uma troca. Vamos fazer uma troca? E deu para o Botafogo, a informação que a gente apurou, uma lista com o nome de jogadores que o Corinthians está disposto a oferecer como troca. Olha, eu quero Danilo Barbosa, dá uma olhada nessa lista aqui. E eu te dou esse daqui. Escolhe um dessa lista. E a informação que a gente apurou é que o Botafogo escolheu o Gustavo Mosquito. Só que o Gustavo Mosquito não estava na lista. Nós falamos, olha, tudo bem, a gente pode conversar, mas eu quero o Gustavo Mosquito. Eu falei, pô, peraí, o Gustavo Mosquito não está na lista, não está nos planos usar o Gustavo Mosquito como troca. Pois bem, mas essa foi a contraproposta do Botafogo. E o estágio da negociação nesse momento é esse. O Corinthians está avaliando essa contraproposta do Botafogo, o Gustavo Mosquito. Então é o quê? É chegar no jogador. O Corinthians acabou de renovar contrato com o Gustavo Mosquito. Então é chegar no jogador, entender se o jogador tem esse interesse, entender primeiro se o Antônio Oliveira topa trocar o Mosquito pelo Danilo Barbosa, entender se há uma necessidade mais aqui ou ali, depois entender se o jogador topa essa troca também. Fato é que o Gustavo Mosquito perdeu muito espaço nessa temporada, não está entrando muito pouco nos jogos, a gente não sabe qual que é a intenção do Antônio Oliveira com ele, realmente ele está perdendo espaço até para a molecada, para o Romero. Então, nesse momento, o Corinthians está avaliando, não dá para descartar nem para cravar que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Eu não abriria a mão do Mosquito, pode ter perdido espaço, pode não estar na melhor fase, mas o Mosquito já foi útil em vários momentos, eu acho um jogador talentoso, melhor do que esse Danilo é um ponta que... São posições diferentes, eu acho que a gente tem que avaliar a carência do elenco. Agora, onde o Mosquito joga onde o né? Júnior Santos está jogando, como que você vai tirar o Júnior Santos, artilheiro do Botafogo na Libertadores? Mas para compor elenco, não, sim, e para compor elenco também a temporada vai ser longa. Eu gosto do Mosquito, eu sou fã dele, eu acho que muitas das vezes ele é injustiçado, pode não ter rendido muito bem quando se era esperado, mas em outros momentos rendeu, e eu acho que com um pouquinho de paciência, num ambiente menos conturbado, como tem sido o Corinthians nos últimos meses, eu acho que o Mosquito poderia vingar. Rapidinho, uma última aqui do Corinthians, o Félix Torres, assim como o Romero, foi convocado, viu? Só para avisar. Bom, Mosquito, fica no Corinthians. O Palmeiras tem um trunfo para tentar evitar uma zebra hoje. O técnico Abel Ferreira, Silvestre está pedindo para falar sobre o técnico do Palmeiras por aqui. Então tá contigo, Silver. Aliás, o Abel que convocou os jogadores para concentração. O atleta já chegando por aqui. O time dorme na academia para o jogo de amanhã em Barueri. Os números do Abel Ferreira são impressionantes de um modo geral, mas eu fiz um recorte em relação ao Campeonato Paulista, que é o assunto do momento. Palmeiras está invicto, brigando pelo tricampeonato.
Então, olha só o recorte do Abel Ferreira no comando do Palmeiras desde que ele chegou. Ao todo, 60 jogos, ele só perdeu 6. De 60 jogos, o Abel Ferreira e comissão técnica dele perderam apenas meia dúzia de partidas, pessoal. Ele está indo para mais uma final, é bicampeão, pode ser tri. O recorte é de 2021 primeiro, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, perdeu bastante. Uma das derrotas para o São Paulo. Palmeiras foi vice e o São Paulo campeão, naquele Paulistão da pandemia. Mas os números bons, Palmeiras vice. Em 2022, 12 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota, Palmeiras campeão. 2023, 11 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota, Palmeiras campeão. E nessa temporada, 8 vitórias até aqui, 4 empates, nenhuma derrota. Palmeiras mais do que favorito, tentando o tricampeonato, o que não acontece desde os anos 30. E agora há pouquinho passou a pé, porque mora do outro lado da avenida, o Andrei Lopes. Mora ali perto do Abel Ferreira. E o Andrei Lopes é o Cebolinha, que é o auxiliar permanente da comissão técnica do Palmeiras. E na resenha aqui comigo, disse que realmente o clima no Palmeiras é espetacular, é uma família de verdade, por isso também os resultados. E por que ele me disse isso? Porque ele teve uma oportunidade de sair para tentar carreira solo, agora na virada do ano. Eu falei, por que você não arriscou, André? Você já tem 50 anos, você deu conta do recado aqui antes do Abel chegar, fez uma ótima campanha. Porque, cara, como é que eu vou sair daqui com tudo em dia, o time voando, ganhando bem, essa união toda? Esse é um plano para um futuro próximo. Por enquanto, continua aqui no Palmeiras. É isso, Michele. Bom final de semana. Vejo vocês em breve. São Paulo está de olho na contratação de quem? Um reforço, José Paz. Deixa o José Paz falar. Eu ia falar para o Basélio, mas não, é com o José Paz, o amigo do MC Dunga. José Paz, volta para cá com o nome do jogador que está a caminho do time da Denise Campos de Toledo. Quem é esse novo zagueiro, Zé? Pois é, Michele, o novo zagueiro. Um abraço para MC Dunga. Eu tava lá no prédio da minha mãe com o Telzinho lá, fazendo o Telzinho dormir. Aí ele tava lá mexendo nos relógios lá na Congás, tudo certo. Um abraço pra ele, tiramos uma foto junto. Hoje tirei foto também com um rapaz aí na rua da minha sogra, mas esqueci o nome dele. Mas ele tava numa moto ali. Abraço pra você, mano. Tamo junto também, viu? Me manda uma mensagem no Instagram aqui pra eu lembrar teu nome depois. Olha só, em relação aí aos reforços aqui no São Paulo, há um reforço especificamente, né? É o zagueiro Sabino. Sabino, de 27 anos, passou as últimas 3 temporadas no Sport, não tá mais lá no Sport Recife, tá sem contrato desde o ano passado, desde o finalzinho ali do ano passado. Ele tem uma fissura no pé, uma lesão importante. Então, num primeiro momento, estaria vindo para o São Paulo para se recuperar dessa lesão. Aí ele faria um contrato de produtividade curto. O negócio já está muito avançado, a transferência já está muito avançada. Inclusive, o Sabino já esteve no CCT Barra Funda, o empresário dele também. Então, as tratativas estão muito avançadas para que esse jogador de 27 anos, canhoto, importante dizer isso, zagueiro, canhoto, para que ele assine um contrato aí de produtividade curto, de 3, 4 a 5 meses aí com o São Paulo. E aí, claro, se ele atingir as suas metas, as metas estabelecidas em contrato, o São Paulo deve renovar por mais tempo com esse jogador. Eu venho dizendo aqui, o São Paulo entende que a lateral esquerda é uma posição de carência hoje e a zaga também é um zagueiro canhoto. Então é uma oportunidade de mercado. É um jogador que já atuou no Santos, tem o aval do Muricy Ramalho, que trabalha hoje no futebol do São Paulo. Enfim, vamos ver como é que vai ser essa contratação, como é que chega esse Sabino, jogador, repito aí, importante, que foi lá no Sport Recife, como é que ele chega para compor esse elenco do técnico Thiago Carpini. Devolvo para vocês poderem analisar aí, o Bassett também trazer alguma informação a mais em relação a este atleta, já dando um beijão para você, Michele, um beijo para todo mundo e até domingo no Mesa Redonda. E a linha caiu de novo, nem adianta falar comigo de novo que caiu, tá? Beijo. Isso aí é desculpa, viu? Sexta-feira. Sexta-feira ele quer vazar. 6h55, Zé. A linha caiu? Zé, você acha que todo mundo nasceu ontem, né, Zé? Ele é carioca, é malandro, né? Carioca é malandro. Ele acha que só ele é malandro. Vocês na redação combinando de ir lá comer. Eu vi o diretor chamando toda a galera pro crime. Eu ouvi. Aliás, o Fini agora, né? O Fini tá indo pro crime. Ó, vai no comer, não sei lá, que eu ouvi vocês falando hoje do lanche ou do parmegiana, não é? Eu sei de tudo, eu ouço. Eles ficam falando. Então, Gi, se o Zé não atender,
estão lá na farra comendo lanchão. É lanche, tá? Mas tudo bem. E também precisava estragar, né? Assim. Não estraga nada. Vamos lá, zagueiro Sabino, muito torcedor questionando essa contratação, um zagueiro canhoto que o São Paulo estava à procura no mercado, né? O São Paulo não tem um bom orçamento para fazer um grande investimento num jogador que chegue para ser titular. Sabino. Então o São Paulo vem tentando ali encontrar oportunidades de mercado. Esse jogador estava livre, não pertencia a nenhum clube, por isso ele pode até ser registrado, ser contratado fora da janela de transferências. É um jogador, Mi, que eu diria assim, questionável. Ele não joga desde novembro do ano passado, ele vem lidando com uma fissura no pé esquerdo. O Sport optou por rescindir o contrato com ele antecipadamente, justamente por causa dessa lesão. O São Paulo abre as portas para o jogador terminar sua recuperação com um contrato de produtividade, ou seja, se ele merecer entrar em campo, se ele merecer ganhar alguns minutos do Carpini e mostrar resultado, ele pode ser efetivado, digamos assim, né? Vamos dizer que ele vai fazer um estágio, ele vai ter um contrato de produtividade, se ele render, se ele performar, aí sim o São Paulo vai de fato fazer um contrato com ele naqueles moldes mais tradicionais. É uma aposta no mesmo padrão que foi a aposta no Alexandre Pato. Sim. Só que o Alexandre Pato ele tem um nome e já fez grandes coisas na carreira. E o Sabino precisa provar. Sabino é um jogador que atuou como titular nas últimas 3 temporadas pelo Sport, mas não é nenhuma unanimidade, não conseguiu se firmar no Coritiba, é um zagueiro revelado pelo Santos, no Sport teve uma boa fase, mas ainda busca aí se consolidar em times de primeira prateleira. Eu diria que é uma contratação bem questionável se for levada em consideração que o antecessor do Sabino era o Beraldo, que hoje é titular no Paris Saint-Germain. Mas eu não acredito que o São Paulo contratou o Sabino pensando em suprir a saída do Beraldo. Eu acredito que o São Paulo entende que há jogadores ali para atuar onde o Beraldo atuava nesse momento, e o Sabino vem para compor esse elenco, para compor esse banco de reservas. Mas a saída de bola do zagueiro que é destro pela esquerda compromete demais. Você não vai ter outro Beraldo. Você vai ter que compor com o que você tem lá. E o Sabino vem, na minha opinião, para compor o banco de reservas. E aí, claro, o jogador pode se provar ou não. Se fosse uma contratação simples, nos moldes que a gente está acostumado, São Paulo ir lá, pagar alguma coisa, trazer o jogador e tudo mais, eu criticaria também, como boa parte desses torcedores que o Bassett citou aqui. Mas nestes moldes, São Paulo tem muito pouco a perder. E o que eu ouvi, Salazar, é que o contrato não vai nem até o final desse ano. Exato. Então serão 6 meses que talvez em setembro... O risco é só dar certo. Isso aí, Se der errado, isso aí é um tudo contrato bem. de alguém que está preocupado em gerir o dinheiro. Não vejo problema nenhum desse jeito. Gente, Gazeta Esportiva volta segunda, domingo, 9h tem mesa redonda Futebol Debate. A gente se encontra. Técnico Nelsinho Batista conosco, atacante Júnior Moraes também. Valeu, Barzégio, valeu, Salazar. Jornal da Gazeta agora.